Bom dia, pessoal. Nosso trabalho é sobre criptomoedas e o grupo é composto por mim, Leonardo, e pelo Marcos. Bom, aqui está a nossa agenda. A gente vai falar sobre blockchain primeiro, dando uma introduzida e depois falando sobre as propriedades. Dessa aqui é a tecnologia base aí das criptomoedas. Depois a gente fala sobre Bitcoin, que é o tema principal da nossa apresentação e alguns de seus casos de uso. A gente tem uma demonstração de uso do Bitcoin, mas é um vídeo no YouTube de 5 minutos, então ia ficar um pouco apertado, produzido por um terceiro, e aí a gente passa esse link nas referências aí para alguém que quiser depois ver. Depois a gente fala sobre o estado atual do sistema. E por último, a gente dá uma breve descrição de alguns sistemas de criptomoedas sem ser o Bitcoin, que a gente falou aqui sobre Libra e Ethereum. Bom, então agora o Marcos vai falar sobre blockchain, que, como eu falei, é a tecnologia base aí das criptomoedas. A transação pela blockchain acontece da seguinte forma: um usuário solicita uma transação, um bloco é criado que representa a transação, o bloco se difunde para todos os nós da rede e todos os nós validam o bloco e a transação. Assim, o bloco é adicionado à blockchain. A transação é verificada e executada. A blockchain introduz um novo paradigma do consenso sob demanda, onde o conjunto de nós da rede P2P concorda com a ordem em que blocos de transações vão sendo agregados à corrente de blocos, proporcionando um ambiente distribuído confiável, seguro, escalável e imutável para a realização e armazenamento de transações na internet. Elimina a necessidade de uma terceira parte confiável e cria digitalmente uma entidade de confiança descentralizada. O caráter disruptivo da tecnologia é imenso e aplicações estão surgindo em diversas áreas, como finanças, saúde, arte, governo e etc., além da própria computação. Nesse vídeo, focaremos na parte de criptomoedas. As principais propriedades da blockchain são: descentralização. As aplicações e sistemas são executados de maneira distribuída, através do estabelecimento de confiança entre as partes, sem a necessidade de uma entidade intermediária confiável. Esse é o principal motivador para o crescente interesse na blockchain. Disponibilidade e integridade. Todos os conjuntos de dados e transações são replicados em diferentes nós, de maneira segura, de forma a manter o sistema disponível e consciente. Transparência e auditabilidade. Todas as transações registradas no livro-razão são públicas, podendo ser verificadas e auditadas. Além disso, os códigos da tecnologia costumam ser abertos, possíveis de verificação. Outra propriedade é a imutabilidade e irrefutabilidade. As transações registradas no livro-razão são imutáveis. Uma vez registradas, não podem ser refutadas. Atualizações são possíveis a partir da geração de novas transações e realização de novo consenso. Privacidade e anonimidade. É possível oferecer privacidade aos usuários sem que terceiros envolvidos tenham acesso e controle dos seus dados. Na tecnologia, cada usuário gerencia suas próprias chaves e cada nó servidor armazena apenas fragmentos criptografados de dados do usuário. Transações são até certo ponto anônimas, com base no endereço dos envolvidos na blockchain. Desintermediação. A blockchain possibilita a integração entre diversos sistemas de forma direta e eficiente. Assim, é considerado um conector de sistemas complexos, permitindo a eliminação de intermediários de maneira a simplificar o projeto de sistemas e processos. Cooperação e incentivos. Oferta de modelos de negócios à base de incentivos, à luz da teoria dos jogos,
O consenso sob demanda passa a ser oferecido como serviço em diversos níveis e escopos. E agora a gente fala sobre Bitcoin, que a sua ideia original foi lá em 2008, só que ela só começou a ser usada fora do mercado negro a partir ali de meados de 2013. As transações financeiras tradicionais, elas têm sempre uma instituição financeira, como um banco ou uma bandeira de cartão de crédito, como uma terceira parte de confiança para validar aquelas transações. Ou seja, essas instituições financeiras trabalham como mediadoras do processo. Isso acaba ampliando o custo de cada transação. Então, as transações com baixo custo, que têm esse custo fixo, elas acabam sendo afetadas, muito afetadas. Algumas transações, alguns sistemas, eles precisam de transações completamente irreversíveis, o que não acontece no modelo tradicional. Todas as transações, por essência, por definição, são definidas como reversíveis, elas são passíveis de disputa, de estorno. Então, esse sistema tradicional não contempla os sistemas que precisam de transações completamente reversíveis. Além disso, você precisa bastante das informações do cliente para evitar transações fraudulentas. Ou seja, você se protege pedindo cada vez mais informações, e isso pode ser também um problema quando você quer anonimato, quando você não quer passar todas as suas informações. Uma forma de você evitar esses tipos de problemas é você fazer a transação por dinheiro. Só que o que acontece é que a gente sabe que não existe um meio digital de transferir dinheiro. E qual é a solução proposta aí pelo Bitcoin? Ela faz um sistema baseado em criptografia, com essa Proof of Work que a gente vai ver um pouco mais para frente, que substitui o tradicional processo de confiança naquela terceira parte, que é a instituição financeira. E com isso a gente só fica com duas partes envolvidas, que é o pagador e o recebedor. O sistema faz com que a fraude seja computacionalmente impraticável, ou seja, aquele que é o meio atacante, o meio que está tentando fraudar o sistema, ele tem que ter mais poder computacional do que todos os nós da rede para que seja plausível ele fazer as transações fraudulentas dele, e isso fica impraticável. E ele também tenta evitar principalmente que o comprador faça esse pagamento duplo, que são duas transações com a mesma quantidade de moedas. E como foi falado aí no último slide, a segurança é permitida, contanto que os nós da rede tenham maior poder computacional do que o atacante. Aqui a gente tirou essa imagem do paper original do Bitcoin, e a gente tem a forma aí de representar as transações. E a moeda eletrônica definida pelo Bitcoin nada mais é que uma corrente dessas assinaturas digitais. Então eles usam um esquema de chave privada e chave pública, onde um pagador transfere moeda para o próximo, assinando com a sua chave privada o hash da última transação, combinado com a chave pública do recebedor. Bom, e o que o Bitcoin quer, no fim das contas, é que você forme blocos de transações de forma que esses blocos estejam ordenados de forma cronológica. Ou seja, ele quer fazer um servidor de timestamp de forma que cada hash desses blocos esteja ordenado de forma cronológica. E aqui a gente tem o conceito de Proof of Work, que é a parte principal de processamento aí para uma nova transação ser aceita. O que acontece? Quando uma transação é realizada, ela precisa ser incluída nesse blockchain. Só que para ela ser aceita, ela precisa que um dos nós da rede crie um novo bloco que a contenha. E esse novo bloco é criado através do hash do bloco anterior, concatenado com esse nonce, que nada mais é do que
um número inteiro ou uma string, que faz com que com essa concatenação você valide um critério de mineração no cálculo do hash dessa concatenação. Ou seja, esse critério de mineração ele faz com que todos os nós da rede tenham o mesmo critério em comum, para que a nova hash calculada satisfaça esse critério. O critério do Bitcoin é o número de zeros à esquerda no hash, ou seja, se o sistema distribuído propõe que o critério de mineração seja 60 zeros à esquerda do novo hash calculado, então todos os nós vão fazer esses cálculos com o hash anterior e com esse nonce, e até um deles chegar a satisfazer esse critério. Quando ele satisfaz esse critério, você tem a nova transação registrada em um bloco, e aí ela publica em broadcast para todos os outros nós, e eles facilmente validam porque eles sabem qual é o critério de avaliação aí. Um exemplo para esse conceito que é um pouco confuso, ficar um pouco mais claro, é a gente usar o Hello World aí como uma string base, e a gente tem um nonce começando de 0 e a gente vai incrementando em 1 para concatenar com essa string. E o processo de mineração, nesse caso, é o processo de conseguir um hash com o algoritmo SH256 que seja menor que 2 elevado a 240. Ou seja, a gente vai concatenar a string Hello World com cada inteiro incrementalmente e vai ver se o resultado desse hexadecimal representado em inteiro é menor do que 2 elevado a 240. A gente chega aqui só no número 4.250 que a gente tem esse critério validado. Tudo bem que para esse caso aqui foi bem fácil, né? 4.250 iterações para um computador de hoje em dia que consegue calcular hashes na base de 4 milhões por segundo, não é uma dificuldade muito grande, mas justamente o sistema distribuído vai fazer com que essa dificuldade aumente de acordo com o número de nós na rede. Se você tem mais número de nós na rede, você tem maior poder de processamento, e aí a gente vai aumentar essa dificuldade para que o tempo fique sempre mais ou menos igual. Aqui uma representação do Proof of Work lá do Bitcoin. Nesse caso, o algoritmo propõe que o hash calculado tenha 64 zeros à esquerda, e aí você tem uma dificuldade ali vinculada, então todos os nós da rede vão ter essa mesma dificuldade. O nó que achar esse hash novo, ele vai fazer o broadcast como falado anteriormente. Bom, a gente também tem um sistema de incentivo no Bitcoin, onde através de cada transação, uma pequena parte dessa transação é adicionada à carteira do nó que conseguiu minerar o novo hash, para que além de você ter um incentivo para cada nó fazer a mineração, você também criar novas moedas. Em geral, você também o pagador pode incluir uma taxa extra para que a sua transação tenha prioridade em relação a outras transações que não tenham taxa ou que tenham taxas menores. Bom, em relação à privacidade, a gente tem o modelo tradicional com aquela terceira parte de confiança, que é a instituição financeira, ou seja, você tem menor privacidade, porque a instituição financeira tem os seus dados, tem os dados do recebedor, porém cada transação não é pública, né? Ela só é presente nos dados, na base de dados do mediador. Já nesse novo modelo proposto pelo Bitcoin e por outras criptomoedas, você tem as identidades do pagador e recebedor sendo escondidas, ou seja, processo de anonimato, porém todas as transações são públicas. Bom, aqui tem outros tópicos citados no paper original, que não dariam tempo para a gente apresentar aqui nessa breve discussão,
incluindo os cálculos de probabilidade de ataques à rede, que é onde o autor faz cálculos para provar que o poder computacional de um atacante teria que ser maior para que ele pudesse ter chance de fazer com que transações fraudulentas ocorressem na rede. No nosso caso de uso, a gente começa primeiro falando de uma transação típica e depois a gente compara o Bitcoin com um cartão de crédito. Aqui uma transação típica do Bitcoin. Então o Rob vai acessar a sua carteira, vai escanear o endereço da Laura, vai falar quanto que ele quer transferir e vai enviar. E aí a parte do usuário termina e entra a parte da máquina. A carteira vai acionar digitalmente a transação através da chave privada do Rob. A transação é propagada e validada pelos nós da rede, e aí começa todo aquele processo de mineração. E assim que um nó novo acha a solução do Proof of Work, ele propaga aquele bloco, como foi falado anteriormente, para todos os outros nós da rede. Os nós verificam esse resultado e propagam o bloco. Então a Laura vê a primeira confirmação e depois novas confirmações vão aparecendo de acordo com o bloco sendo criado. Aqui um caso de uso do sistema, a gente vai comparar o Bitcoin com cartão de crédito. Bom, no Bitcoin a gente precisa desse endereço aí do recebedor e da chave privada do pagador. Já no cartão de crédito a gente precisa de todo um processo de identificação do cliente e do recebedor por parte da instituição financeira. No Bitcoin a gente não tem processo de estorno de transações, ou seja, uma transação é irreversível e tem baixo custo por transação, já que não tem taxas elevadas. No cartão de crédito a gente tem esse tipo de transação que pode ser estornada, porém as taxas de juros e todas as outras taxas de cartão de crédito são muito elevadas. As partes envolvidas, como a gente viu anteriormente, o Bitcoin você só tem um pagador e recebedor e o processo de criação de bloco sendo responsável por essa confiança aí da transação. Já no cartão de crédito a gente tem vários possíveis participantes aí da transação, o adquirente, a bandeira, o banco emissor, além do pagador e recebedor. Aqui a gente tem as vantagens de cada um. No Bitcoin os comerciantes têm baixas taxas de transação, além de irreversibilidade da transação, o que significa que eles não precisam se preocupar de certa forma com pós-venda. Já os compradores têm seu anonimato garantido, não precisam de um terceiro para intermediar essa transação e suas taxas de crédito não são afetadas, né? Suas taxas de pontuação de crédito. Já com o cartão de crédito, você tem a possibilidade de pedir empréstimos. A maioria dos cartões de crédito já oferece segurança para transações que você não realizou, que podem ter sido realizadas no seu nome. Então eles checam se aquela transação confere com seu estilo de compra. Tem os programas de pontuação como o Multiplus, e além de ser amplamente aceito pela maioria dos comerciantes, ao passo que o Bitcoin e outras criptomoedas ainda estão engatinhando aí, principalmente no mercado brasileiro. Bom, aqui a gente tem o estado atual do sistema, a última versão sendo a 0.18, lançada em maio de 2019, em comparação com a primeira versão que foi lançada em 2011. Na história das versões aí do site, eles mostram essa primeira versão de 2011, e figura aí no topo da lista das principais criptomoedas em capitalização e volume de transações, e por enquanto ainda está bem longe das demais. Então o reinado do Bitcoin ainda deve continuar por um bom tempo aí.
O Facebook revelou nesta terça-feira, dia 18 de junho, oficialmente sua própria criptomoeda, chamada Libra, prometendo um sistema seguro de pagamentos baseado em blockchain, apoiado por ativos sólidos e projetado para usuários comuns. Com o anúncio, a rede social também apresentou uma série de grandes parceiros que farão parte do projeto, como Mastercard, PayPal, Uber e Spotify. Segundo a empresa, estes parceiros ajudarão a criar um sistema seguro, escalável e de credibilidade confiável. Bom, outro grande concorrente aí do Bitcoin é o Ethereum, que tem sua moeda sendo o Ether. O Ethereum ele se diferencia do Bitcoin de forma que ele é um pouco mais robusto, a plataforma Ethereum é um pouco mais robusta. O Bitcoin ele é especializado em transações, você tem a sua carteira lá e você usa a plataforma para fazer transações financeiras. Já o Ethereum ele também oferece serviços através dessa moeda que você pode, por exemplo, fazer aplicações com sistemas distribuídos, entre outros. E aqui está a nossa bibliografia. Eu espero que vocês tenham gostado da apresentação e muito obrigado.